Grace Murray Hopper, ou apenas Grace Hopper, conhecida também como a Incrível Hopper, rainha da computação, rainha da codificação, vovó do COBOL ou a grande dama do software. Grace Hopper nasceu em 9 de dezembro de 1906 em Nova York e era a mais velha de 3 irmãos. Aos 7 anos, desvendou o funcionamento de um despertador. A partir daí, seu interesse pelas ciências exatas só cresceu. Se graduou em matemática e física em 1928, concluindo seu mestrado na Universidade de Yale em 1930. Em 1934, já tinha PhD em matemática e uma carreira como professora. Com a Segunda Guerra Mundial, ela se licenciou e se alistou na Waves, uma divisão criada especialmente para as mulheres. Ela se graduou em primeiro lugar na turma, se formando tenente e sendo designada para o projeto de trabalho de Harvard, programando o Mark I. Em 1949, ela mudou de emprego, por desenvolver o Univac I. Então ela teve a ideia que mudaria tudo no mundo da informática, o compilador. Ninguém a levou a sério, computadores eram máquinas que calculavam, não compilavam. Mesmo assim, em 1952, Grace Hopper tinha seu compilador funcionando. Morreu em 1º de janeiro de 1992 e foi enterrada com honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Grace foi a segunda mulher a ser homenageada com um navio USS Hopper, comissionado em 1997. Hopper tentou se alistar na Marinha no começo da Segunda Guerra Mundial, mas foi rejeitada por algumas razões. Com 34 anos, ela era muito velha para se alistar e o seu índice de massa corporal era muito baixo. Outra razão foi a determinação de que seu emprego como matemática e professora de matemática era valioso demais para o esforço da guerra. Em 1943, Grace tirou uma licença de Vassar, faculdade que ensinava matemática, e foi empossada na Marinha nos Estados Unidos. Foi uma das mulheres a se voluntariar no waiver. Precisou de uma autorização excepcional para alistar-se, pois estava com 6 quilos abaixo do peso mínimo exigido pela Marinha. Apresentou-se em dezembro e treinou na Escola Naval de Massachusetts. Formou-se em 1944 como a primeira da turma e designada para um projeto da Universidade de Harvard como tenente júnior. Ela serviu na equipe de programação Mark I. Hopper e Aiken escreveram 3 artigos sobre o Mark I, também conhecido como a calculadora automática controlada por sequência. O período de transferência de Hopper para a Marinha Regular no final da guerra foi recusado devido à sua idade de 38 anos. Continuou a servir na reserva da Marinha e permaneceu no laboratório de computação de Harvard até 1949, recusando uma cátedra em Vassar para trabalhar como pesquisadora no contrato da Marinha em Harvard. Em 1973, foi nomeada para capitã da Marinha norte-americana e em 1986 apresentou-se como contra-almirante. Em 1940, Grace foi voluntária na Waves, uma divisão de reserva naval dos Estados Unidos. Nesse projeto, ela trabalhou como tenente júnior, em que analisou e escreveu artigos sobre o computador Mark I. Após a sua saída do laboratório de Harvard, tornou-se funcionária da Acre Modeling Computing como matemática sênior, sendo integrada na equipe que desenvolveu o Univac I, primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos. Depois do sucesso com o Univac, Grace criou o seu próprio compilador. Grace desenvolveu uma linguagem de programação, Flowery Maritic. Essa linguagem serviu como base para a criação do COBOL.
Pela sua extrema importância, ela foi convidada para integrar o subcomitê que desenvolveu as especificações do COBOL. Grace é apontada como criadora do termo bug, por uma vez estar procurando um problema em sua máquina e encontrar um inseto morto, então resolveu dar o nome do problema de bug. Um navio no porto é seguro, mas não é para isso que os navios são construídos. Navegar para o mar e fazer coisas novas. Obrigado pela atenção.